Bom dia, hoje é dia 18 de janeiro de 2021. Você tem sangue de barata? Não, né? Você já ficou com raiva de alguém a ponto de explodir e querer fazer mal a ela? De querer fazer alguma coisa bem ruim para prejudicar essa pessoa? Então deixa eu lhe contar de um salmo em que Davi se sentiu exatamente assim. Nós gostamos dos salmos porque quase sempre há alguma história por detrás dele. Gostamos dos salmos porque os salmistas não são super-homens, são pessoas de carne e osso como nós. Em alguns desses salmos, esses homens fazem súplicas. Súplica, a gente pensa que é igual a uma oração qualquer, mas na Bíblia, súplica é mais do que um mero pedido. Súplica é uma oração feita com dor e com lágrimas. Você já deve ter orado assim. E eu gosto, em particular, do Salmo 55, porque aqui Davi está chorando diante de Deus, mas ele está com raiva. E nele, ele está dizendo para Deus: eu não aguento mais, eu nem sei o que fazer. Davi estava morrendo de raiva, ódio igual a de fuligem de fundo de frigideira, duro de sair, porque ele foi vítima de uma traição e ele está chorando. Alguns pensam que esse salmo ele está falando do seu próprio filho Absalão, que tentou roubar o seu trono. E Davi, de repente, teve de sair do palácio descalço, chorando, fugindo para o deserto, sem saber para onde ir, se quisesse sair vivo dessa situação. Era tão desconcertante e atônita a sua situação que ele ficou com taquicardia, porque ele diz assim no verso 4, dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Ou seja, o seu coração não segurava, quase explodia. Ele estava perplexo e a sua perturbação foi tornando-o cada vez mais tenso, fraco, até que ele começou a desconfiar que não ia sobreviver e não ia sair dessa. Além disso, ele estava com medo, mas não era um medo qualquer, não. Esse medo atingia o seu próprio corpo, a ponto dele dizer assim: sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer, verso 5. Aí, depois de pensar no que fazer e avaliar as opções que tinha pela frente, Davi tomou uma decisão que literalmente foi boa e fez bem para o seu coração. Tempos depois, ele decidiu escrever um salmo contando essa história para também nos ensinar sobre o que nós devemos fazer quando ficamos furiosos, com muita raiva e desesperados. Por isso, esse salmo, em muitas Bíblias, começa dizendo assim: mas que o de Davi. É um salmo para ensinar. Bom, o que ele fala nesse salmo? Primeiro ele fala assim: eu tomei algumas opções, eu pensei em algumas opções. A primeira opção que ele pensou foi desaparecer. Ele disse assim: quem me dera ter asas, como de pombas, eu voaria e encontraria descanso. Se eu pudesse, eu iria para uma ilha deserta. E quantas vezes, diante de conflitos, diante de situação ruim, nós também temos desejo de sumir. Há aquelas pessoas que fogem dos problemas tomando umas biritas. Outros mais atrevidos vão para o caminho das drogas. Há aqueles que largam literalmente tudo, inclusive chegam a largar a sua família. Acontece que fuga e escapismo nunca ajudaram ninguém a resolver problemas e perplexidades.
Ao contrário, fuga só piora a situação. A segunda opção dele foi partir para a ignorância, partir para o confronto e para a violência. Veja só o que ele disse. A raiva dele era tanta que ele disse assim: que a morte apanhe meus inimigos e desçam vivo à sepultura. Versículo 15. Ele estava com tanta raiva que ele queria enterrar os seus inimigos vivos. Alguns criminosos aqui no Brasil fazem isso hoje. Quantos de nós, na raiva, não enterramos vivos, mas dizemos: vou lá e quebro a cara daquele vagabundo? Ou então temos uma opção mais suave: vou lá dizer tudo aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Ou ainda: não vou deixar barato não, porque eu não tenho sangue de barata. Uma vez perguntaram a Ruth Graham, esposa de Billy Graham, se ela já tinha tido vontade de se separar dele, de se divorciar de Billy Graham. Ela respondeu assim, surpreendentemente: separar não, mas já tive vontade de matá-lo mais 5 vezes. Muitas vezes, perturbada, a pessoa não briga com homem algum, mas resolve então brigar com Deus. E aí, olha só, a pessoa começa a fazer imprecações, começa a blasfemar contra Deus, xingá-lo, zombar, ridicularizar a fé, abandonar a crença e fica de mal com Deus. Só que isso também não resolve a situação. Aí, Davi, pensando melhor, diante da raiva, diante das decisões que tinha pela frente, ele disse assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Me queixarei e me lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Versículos 16 e 17. Em outras palavras, estou com taquicardia, estou perplexo, estou com raiva, mas eu sei que o único lugar em que posso ir é a presença de Deus. Ele vai me entender e vai me instruir. Ele tomou essa decisão e percebeu que, passada a fúria, aquela foi a melhor opção da sua vida. Então ele agora, no Salmo 55, nos ensina deixando o seguinte conselho: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Há uma versão que diz assim: entrega as tuas ansiedades ao Senhor e ele te dará sustentação, nunca permitirá que o justo seja abalado. Pode ser que o seu problema seja outro, uma oposição forte que você tem de enfrentar, uma calúnia, uma traição, não importa. O conselho é o mesmo: confia no Senhor, ele vai ser o seu advogado. Deixe Deus ser Deus nessa sua história. Vença o mal com o bem e transfira as suas tarefas para Deus. Lembre-se, há poder curador quando obedecemos a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, às vezes nós saímos do sério. Às vezes as pessoas nos machucam e nos ofendem de uma maneira tal que a nossa reação é intempestiva e fazemos besteira. Mas nós queremos aprender nessa manhã com Davi. E queremos, ó Deus, aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa raiva e pedir que o Senhor nos advogue, nos defenda, esteja à frente de nós, nos ajudando a tomarmos a melhor decisão, uma decisão que vai fazer bem para nós, para nossa família, para nossa igreja, para o teu nome, mas também vai honrar o teu nome e glorificar o Senhor. Que seja assim, Senhor. Pedimos a tua bênção para esta semana. Pedimos que tu nos guardes e nos ajudes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.